Ei, Lucas Sá. Vamos abrir nossas Bíblias, quem ficou comigo, em 2 Crônicas, capítulo de número 35. 2 Crônicas 35. 2 Crônicas, capítulo de número 35. Se você for encontrando, você pode se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. A gente vai ler um versículo só, porque se for ler tudo, não vai dar tempo. Então a gente vai ler um versículo só. 2 Crônicas 35, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos esperar um pouco. Vamos esperar uns aos outros para comer, diz as Escrituras, né? Isso aí. 2 Crônicas, valeu, meu irmão. 2 Crônicas 35, versículo 1. Vamos ler aqui todos juntos? 1, 2 e... Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do 1º mês. Pai, nós colocamos essa mensagem nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor fale, ou melhor, continue falando conosco, Pai. Porque aqui nós já celebramos que até aqui o Senhor nos ajudou, aqui nós entendemos a gratidão que nós temos que ter no coração, nós somos ministrados sob fé, Senhor. Mas agora essa última parte, ó Pai, que nos cabe, ó Pai, fala também conosco. Ministra ao nosso coração a Tua vontade. No nome de Jesus é que nós oramos e a igreja diz, amém. Pode se sentar. Irmãos, estamos aqui nessa saga sobre avivamento, né? E tem sido, assim, muito gratificante, porque o meu desafio, né, era fazer uma série de avivamento que tivesse literalmente baseada em todo o contexto do Velho Testamento, que era para mim mais difícil um pouquinho, porque era mais fácil falar ali dos avivamentos que houve na história, por mais que os avivamentos da história são muito importantes, né? Mas eu acredito que esses avivamentos da palavra de Deus, eles nos demonstram muito daquilo que Deus pensa e quer a respeito das nossas vidas. Eu tenho sempre dito, em todas as mensagens que eu tenho falado aqui, que muito mais do que ser avivado no sentido de ter epifanias religiosas, né, com poder de Deus, eu gostaria que nós fôssemos avivados segundo aquilo que Malaquias propõe, né, do verdadeiro avivamento, que é a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que Deus não viesse a punir a terra com maldição, né? E para isso o Senhor veio, né, para manifestar a vontade de Deus, o nosso Pai, e transformar eu e você em ser humano como ser humano deve ser. Muitas vezes eu e você, nós nos transformamos outra coisa, né? Muita gente se transforma em tudo, menos naquilo que Deus sonhou que ele fosse. E aqui nós estamos percorrendo algumas das reformas ou de alguns avivamentos que houve dentro de Israel, né, num período aí dos monárquicos, né, no período que os profetas se levantaram. E nós percebemos que as histórias elas são muito complementares, mesmo que acontecendo em épocas distintas. Nós vimos sobre Elias e de como nós deveríamos criar dentro do nosso coração um altar consagrado ao Senhor. Nós observamos Neemias reconstruindo os muros do templo. Nós, semana passada, observamos Jonas e percebemos que um dos centros do avivamento é a misericórdia. E hoje eu quero falar para vocês sobre um pequeno, grande rei, ou talvez, de acordo com as Escrituras, o rei que mais serviu a Deus da história, nem antes ou depois, nem que 2 Crônicas vai dizer 34 isso, houve igual a ele, que foi Josias. É um rei que a gente dá pouca menção a ele dentro do nosso contexto. Geralmente a gente aprende dele quando a gente está na escola dominical, né, com a tia da salinha, sobre o rei que governou com 8 anos. Mas é um rei que traz muito uma profunda reforma dentro da lógica israelita. Muito profunda mesmo. E aqui nós temos mais ou menos a cronologia dos fatos, né? Eu gosto sempre de trazer isso aqui para a gente situar onde que aparece Josias. Depois de Davi, né? Davi foi, na verdade, o melhor rei que Israel já teve em questão de reinado. Depois Salomão foi o rei mais rico, isso que é muito interessante. Salomão foi o rei mais rico, mas foi o rei que se corrompeu. Davi não foi o rei mais rico, mas foi o melhor rei. Salomão o rei mais rico, mas foi o que se corrompeu. Na corrupção de Salomão, a gente tem uma divisão do reinado, porque os filhos dele brigam, e a gente tem a divisão do reino do norte com o reino do sul.
Reino do Norte acaba sendo, em 722 a.C., passa por um exílio assírio, e eles acabam se formatando de acordo com os deuses assírios. E no Reinado do Sul, a gente tem uma sucessão de reis. Asa foi um rei que promoveu uma reforma dentro de Judá. Josafá foi um rei também que honrou o Senhor, teve seus problemas, mas honrou o Senhor. Ezequias, se você lembra de Ezequias, quem é velho de crente aí? Dá uma glória a Deus. Ó, tem uns velhos aqui, que legal. Bem-vindo, senhor de idade. Aquelas cadeiras ali é para as grávidas e para os velhos. Tudo certo. Mas não de crente, viu, irmãos? É só os velhos mesmo. Mas Ezequias foi o rei que pediu para Deus mais anos. Você lembra? Que o Isaías foi lá, profetizou para o rei e falou assim, rei, e tal, você vai morrer, arruma sua casa que você vai morrer. Aí a Bíblia diz que Ezequias vira para o lado e começa a choradeira. Mas, Senhor, você sabe o que é, eu sempre te servi, não leve eu não, Senhor, por favor, não leve eu não. Aí a gente tem o Ezequias pedindo isso, Deus fala com Isaías no pátio do templo, Isaías volta e vira para Ezequias e fala, Ezequias, seguinte, Deus ouviu sua oração, te deu mais 15 anos. Irmão, foi a pior coisa que Ezequias já fez. Foi a pior coisa que Ezequias já fez. Porque por causa disso, nasceu Manassés, o pior rei da história de Israel. Então, quando Deus falar um negócio para você, obedece, em nome de Jesus. Nem que seja a morte. Pastor, Sabe por quê? Porque Manassés foi o pior rei que Israel. Por quê, pastor? Porque ele sacrificou os próprios filhos ao deus Baal. Ele transformou a nação de Judá na nação idólatra, aos deuses pagãos. Virou pior que os assírios. Porque eles conheciam o Senhor, mas se desviaram por maus caminhos. Irmão, foi toda uma geração. Depois você tem o reinado de Amon. Amon reinou 2 anos, mas continuou a história de Manassés. Até que nasce um menino de 8 anos. Repete comigo, 8 anos. E o nome dele é Josias. Como é que é? Nasceu com 8 anos. Nasce depois de 8 anos. Né? Com 8 anos de idade. Era a idade que Josias podia brincar. Era a idade que Josias tinha para se divertir. É uma idade que ele vai para governar toda uma nação. A grande verdade, irmãos, é que a gente continua na nossa vida, no nosso cotidiano, priorizando gente com muita qualidade. Mas deixa eu falar um negócio que eu tenho aprendido com o tempo. A qualidade é muito pior do que a disposição. Repete comigo, disposição é melhor do que qualidade. Disposição, o que é disposição? É você estar disposto a fazer um negócio. O que é qualidade? É você, às vezes, tem um diploma na parede. Você pode ser o cara mais bem formado do mundo. Você pode cantar como ninguém. Você pode pregar como ninguém. Você pode ser um empresário extraordinário. Você pode ser o cara... Mas se você não tiver disposição, irmão... Deixa eu falar um negócio para você. Serviu de nada. E eu tenho aprendido a duras penas isso, porque aos olhos humanos é muito fácil você olhar para uma pessoa capaz e falar, não, eu quero essa pessoa porque ela é capaz. Deixa eu falar um negócio para você, nunca priorize a capacidade, sempre priorize a disposição. Porque o disposto pode aprender, o capaz pode ser preguiçoso, não quer fazer nada. Pergunta é, você é capaz ou você está disposto? Pastor, eu acho que eu sou capaz. Então, que bom, então esteja disposto. Porque o disposto pode se tornar capaz. Quem é empresário aí sabe disso. Muitos colaboradores, os dispostos, vão muito mais à frente do que os capazes. Porque o capaz acha que sabe. Deixa eu falar um negócio para você. Com Deus, irmão, não adianta achar que sabe. Deus não olha, não puxa a capivara. Deus não olha as suas capacidades. Se eu falar um negócio para você, toda cara que Deus chamou era incapaz. O único que Deus chamou que era capaz era o apóstolo Paulo. Esse era um cara capaz. Mas era um cara capaz e ele mudou a história do Ocidente. Você ser capaz, mas não está disposto, é a mesma coisa de um brinco de diamante no focinho de um porco. Não serve para nada. Mas Deus nunca precisou de pessoas extraordinariamente capazes. Ele procura pessoas que estão disponíveis. Foi assim com Jeremias, que dizia, eu sou apenas um menino, Senhor. Foi assim com Maria, que era uma jovem desconhecida, que não sabia como aconteceria o nascimento do Cristo.
Foi assim com Timóteo, quando Paulo chama ele se torna bispo de mais de 30 igrejas da época. Foi assim com os discípulos de Cristo. Pedro era intemperante, João era cheio de problemas, Tiago era aquela falta de a incredulidade em pessoa, mas Deus chamou homens que são imperfeitos, mas que estavam... Então, meu irmão, meu irmão, o que eu quero dizer para você essa manhã é que não vai existir avivamento se não tiver disposição. A sua vida não vai mudar se você não se dispor. Mas é difícil para quem foi... Deixa eu falar um negócio para você. Quando na sua vida alguma coisa foi fácil? Quando na sua vida foi simples? A gente precisa ter disposição para aquilo que Deus quer fazer conosco. Josias decidiu. Eu estou aqui. Josias disse, eis-me aqui. E por isso ele fez coisas extraordinárias para Deus e por Israel. O avivamento de Judá começa quando um menino decidiu buscar o Senhor. Não foi um homem mais velho, não foi um homem com idade já avançada, foi cutuca, irmão, foi um menino. E sabe o que acontece, irmão? Se for abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, no versículo 34, no capítulo 34, versículo 15, olha que interessante. Versículo 14 em diante. Nós vamos lendo devagarzinho aqui. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14 em diante. A Bíblia diz que Josias, ele cresce. Deixa sua Bíblia aberta, 34 aí. A Bíblia diz que Josias vai crescendo, né? Depois dos 8 anos de idade, ele atinge um novo... Pode pôr a 2 Crônica, pode pôr a foto, por favor, do primeiro ponto? E depois a gente volta aí para esse texto aí, porque aí vai ficar mais bem encaixado dentro do processo. Então, o Josias, ele tinha 8 anos de idade quando começa a reinar. Ele era muito novo, provavelmente da idade, os judeus estabelecem que ele devia ter em torno de 16 anos quando ele quis buscar o Senhor. Quem tem 16 anos, os adolescentes foi tudo embora, né? Mas é a idade se eu não me engano, é a idade do Isaac, é isso? O Josh tem quanto? O Josh tem 16. Com 16 anos, a idade do menino do Rangel, do Sancler, tem 16 anos, ele começa a buscar o Senhor. Só que esse começar a buscar o Senhor, irmãos, ele não tinha nenhuma referência anterior. Você entende? De Josafá, Ezequias foi um que... De Manassés, Amon, o pai e o avô dele não estava nem aí para Deus. Mas esse menino com 16 anos se levanta e ele começa a buscar o Senhor. E quando ele começa a buscar o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele acha a palavra do Senhor. Vamos ler versículo 14 agora, para a gente ter uma ideia. Vamos ler todo mundo junto? Enquanto recolhiam a prata que tinhas trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Passa mais um. Ilquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e ele entregou a Safã. Aonde que o sacerdote que estava sob o reinado de Josias encontrou o livro? Vou repetir, 1, 2 e... Encontrei o livro da lei. Na onde? Aonde que estava o livro, irmãos? Só que estava perdido lá dentro. Aí. Porque já tinha 2 gerações que ninguém lia o livro da lei no templo do Senhor. Você sabe, irmãos, a gente, talvez essa frase, sinceramente, é uma das frases mais tristes da Bíblia Sagrada. Porque significava que eles encontraram a palavra, mas eles não encontraram a palavra no começo desse buscar do Senhor de Josias. Eles não encontraram a palavra em qualquer lugar. Eles encontravam a palavra dentro do templo. Agora me pergunto como isso é possível. Ela continuava presente fisicamente. Ela estava lá dentro do templo. A Bíblia estava aqui, ó. Estava lá. Tinha uma Bíblia no templo. Tem umas ali, ó. Tinha uma Bíblia no templo. Mas aquele povo havia esquecido da palavra de Deus. E a palavra de Deus não era mais importante.
Aí no púlpito, lá da época deles, se falava de qualquer coisa, inclusive de deuses pagãos, mas não se falava da palavra de... Não é, você não entendeu. Lá se falava sobre qualquer coisa, menos da palavra de... Deixa eu falar um negócio para você. Não existe avivamento que não seja pautado pela palavra de Deus. Isso aconteceu, irmãos, lá com Lutero, em 1500 e alguma coisa. Quando a Igreja Católica passava por uma profunda... Isso não sou eu que diz, são os católicos que dizem. Foi o período mais negro da Igreja Católica. Onde as cruzadas aconteciam, onde a venda de indulgências era uma verdade. Onde se corrompia, havia uma corrupção geral na Igreja Católica. Quando Lutero acha, ele acha o quê, irmãos? Ele acha um livro do Papa? Ele acha a voz da igreja? O que ele acha, irmãos? A palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo explode no coração dele. Ele faz 95 teses, prega na Catedral de Wittenberg e muda a história do Ocidente. Não, pastor, mudou não. Mudou não. Só tem escola por causa de Lutero, irmãos. Antes a educação era no. Mas por que achar o que, irmãos? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Olha dentro dos templos evangélicos. O que menos é o centro? Por que você se aproxima de Deus? Será que a Bíblia é só uma desculpa para a gente falar aquilo que o nosso coração deseja? Será que a Bíblia é só um porquê a gente se reúne, mas o nosso coração não está fundamentado na palavra de Deus? Porque foi isso que o Léo disse aqui. O justo viverá pela fé, mudou de sentido para ele essa semana. Porque deixou de ser um texto que estava escrito, mas aquilo salta para dentro dele. E agora ele entende que o justo viverá pela fé. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a palavra de Deus ela sai do lugar em que ela tem que estar, a igreja perde a sua autoridade. Deixa eu falar um negócio para você. Eu estou realmente cansado da igreja ser motivo de chacota pelas coisas que acontecem no interior de nós. Por causa de homens de Deus que não se manifestam como homem de Deus. Por causa de crente infantil que isso não se manifesta como profeta de Deus em lugares que deveria se manifestar. A pergunta é quando eu e você vamos acordar nesse tempo e sermos transformados pela autoridade da palavra de Deus. Quem rege a sua vida, a sua casa, a sua família, são os seus conceitos, é a internet, é tudo que todo mundo fala ou é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, irmãos, é aquilo que fundamenta a nossa fé. Sem ela, só a Escritura, somente a Escritura. Sem a Escritura, nada podemos fazer. Ela é o centro da nossa fé, da nossa prática. Aí, irmãos, tive uma reunião um tempo atrás de pastores aí, que eles foram me explicar como é que fazia a igreja crescer, já. Eles têm um método. Você faz isso, faz aquilo outro. Pá, tá. Eu falei, irmãos, você sabe o que nós precisamos fazer? É ser uma igreja da palavra de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Não adianta nada você achar que sabe muita coisa do mundo espiritual se a tua vida não está fundamentada nesse firme fundamento que é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem tem fundamentado a sua vida? Quando a palavra sai do centro, sabe o que aconteceu com Israel? Outras vozes começam a ocupar o lugar. A minha voz, da minha vontade, a voz da vontade do povo, a cultura, as redes sociais, a opinião popular, a política, os nossos sentimentos, a nossa própria vontade. Toda geração, irmãos, inevitavelmente é formada por alguma voz. Quem tem falado na sua vida é a palavra de Deus ou aos seus próprios conceitos. Se converta, em nome de Cristo Jesus, e volte para a palavra de Deus, porque ela é o fundamento da nossa existência. O diabo tem batido em muita gente,
por falta de conhecer a palavra de Deus. O meu povo perece pelo quê, irmão? Falta de conhecimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe avivamento. O que o irmão fala, não existe avivamento que não nasce de um reencontro com a Bíblia. Foi assim com Josias, foi assim com Esdras, foi assim na reforma protestante. Toda verdadeira reforma, todo avivamento da igreja nasce quando a palavra de Deus volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido. Segundo ponto, quando a palavra de Deus é ouvida, o coração é quebrantado. Olha o que aconteceu com Josias. 2 Crônicas 34, versículo 16. 17. Coloca o 17 para nós aí, por favor. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos supervisores e os trabalhadores, e acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu os trechos do livro da lei. Olha o versículo 19, quer que a gente leia ele junto. 1, 2 e... Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as vestes. Vocês não são convencidas por aquilo que eu falo. Mas quando a palavra de Deus se manifesta, o Espírito de Deus fala no seu coração. E sabe o que você faz? Você não acha que você tem razão. Sabe o que você faz? Você rasga as suas vestes. Vou falar um negócio para você. Deus não anda com quem tem razão. Deus tem problema com um tipo de pessoa. Quem acha que está certo. Mas eu tenho a certeza. Deus fala, então você acha que está certo? Bom para você, continua, vai na sua força. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai se tornando, com o passar do tempo, cheio de si. E a gente tem os nossos próprios conceitos que são fundamentados sobre filosofias quase pagãs. E a gente acha que Deus está conosco. Deixa eu falar um negócio para você. Todo homem e grande mulher de Deus que passou pela terra era gente submissa ao Senhor. E não ficava achando que está certo o tempo todo, não. Mas é porque é que eu estou certo. Quando a palavra de Deus é ouvida, você não tem o que fazer senão cair de joelhos diante de Deus, porque a palavra vai revelar quem você realmente é. A palavra funciona como um espelho para as nossas vidas, irmãos. Quantas vezes eu mesmo, antes de fazer qualquer coisa aqui, sou confrontado por essa palavra? Porque ela fala comigo antes de falar com você. Só que a gente está vivendo um cristianismo tão barato, que a palavra não está revelando quem a gente realmente é. Tem gente, em nome de Jesus, eu acho que a psicologia tem que ser, a gente vai fazer setembro amarelo aqui na igreja, não estou falando mal disso. Eu estou falando que tem gente, quem é da área aqui, cadê a lei? Quem é da área e sabe que tem gente que usa o psicólogo de muleta para poder não reconhecer quem realmente é. Aí o psicólogo tem que cortar um dobrado para pôr a verdade diante da pessoa, para a pessoa aprender quem ela realmente é. Deixa eu falar um negócio para você. Para de fugir de quem você é. Porque senão você vai virar um pagão. Sem perceber. Porque a palavra de Deus, irmãos, quando ela é exposta a nós, a gente não tem orgulho. A religiosidade desaparece, a autossuficiência vai desaparecer, as prioridades começam a inverter, nossos pecados cuidadosamente justificados agora não são mais. A palavra não foi escrita, irmãos, apenas para consolar. Ela foi escrita para transformar o Michel e transformar a sua vida. Porque o verdadeiro arrependimento, irmãos, vai produzir, inevitavelmente, um quebrantamento. Está escrito, um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor, meu Deus. O seu coração é rejeitado é quebrantado diante de Deus? De verdade mesmo? Ou você fica dando desculpa até diante de Deus, para ver se enrola Deus, para que Deus faça a sua vontade. Ah, pastor, jamais faço isso. Eu já fiz, eu tenho certeza que você já fez. Teve uma vez que eu fui fazer uma oração. A primeira oração foi o seguinte, fala, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, lindo és, lindo és, glórias, glórias. Eu sinceramente ouvi Deus soprar no meu coração, dizendo assim, ó, o que você quer mesmo? Para de enrolar, porque você está falando com o seu pai. Salmo 139.
você ainda estava longe. O Senhor me viu e o Senhor me conheceu de longe. O meu andar, colocou a sua mão debaixo, acima de mim, embaixo de mim, do meu lado. Para de enrolar Deus, irmão! Você acostumou a enrolar todo mundo e quer enrolar Deus! Você pode me enganar, você não engana Deus, não. Porque o nosso coração deve estar quebrantado diante da vontade de Deus. Porque um coração quebrantado volta a buscar a vontade de Deus. Olha o que aconteceu. Versículo 20. 20. Vamos ler o 19 de novo, para a gente ver o coisa da história. 1, 2 e... Assim que o rei ouviu as palavras, ele rasgou as suas vestes. E deu estas ordens a Ilquias e a Icã, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, e o secretário Safã e auxiliar real de Asaías. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, nem agiram de acordo com tudo o que está escrito. Irmão, você sabe o que acontece depois disso? Começa a grande reforma de Israel. Porque um homem que encontrou a palavra de Deus e se levanta para poder ser quebrantado por essa palavra, a primeira coisa que ele faz é destruir os ídolos. Irmão, se você for olhar o 2 Crônicas 34, é Josias quebrando todos os ídolos de Israel, profanando todos os altares que haviam em Israel. Não ficou um altar de um deus pagão de pé enquanto Josias respirava. Irmãos, você sabe quantos anos que o menino tinha? 26. A mesma idade, inclusive, que Calvino escreveu as Institutas. Quase a mesma idade que Lutero transformou com a reforma protestante. Quase a mesma idade de outros grandes homens de Deus avivalistas. Depois de ouvir a palavra de Deus, Josias foi quebrantado. Josias não permanece apenas emocionado. Ele age. Ele percorre Judá, ele mesmo. E ele vai destruindo os altares, quebrando as imagens, profanando os lugares de idolatria, reduz os ídolos a pó, porque ele compreendeu uma verdade: não basta colocar Deus em primeiro lugar, é preciso remover tudo aquilo que disputa esse lugar com ele. Deus não aceita ídolos! Olha do que está falando, aleluia. Presta muita atenção nesse glória a Deus e nesse amém. Porque o maior ídolo que pode existir pode não ser uma estatueta, pode ser você mesmo. Você pode estar se adorando sem perceber. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma geração do eu, da minha vontade, da minha felicidade, da minha realização, da minha verdade, do meu conforto. A nossa cultura gira totalmente em torno de nós. Mas Jesus disse exatamente o contrário. Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Que tipo de evangelho é esse? Onde o eu é colocado no centro. O evangelho continua dizendo a mesma coisa. Negue-se a si mesmo. Aí às vezes o ídolo não está em você. Não, pastor, eu até que não me adoro, não. Mas sabe o que pode se tornar um ídolo na sua vida? O seu filho. Nessa geração, muito. Os pais e as mães adoram a criança. Olha o tanto que ele é especial, olha o tanto que ele é extraordinário, nele não há defeitos e não há manchas. Ai meu Deus, se tirarem o meu filho. Deixa eu falar um negócio para você, o meu e o seu Deus tem ciúmes de nós. E se nós não entendermos isso, nós estamos entregando nossos filhos ao capeta, mas nós não estamos entregando eles a Deus.
pastor, mas eu jamais coloquei meu filho no centro. Você tem certeza disso, meu irmão e minha irmã? E se Deus te pedisse o teu filho? O meu filho não toca. E se Deus pedisse o meu filho, irmãos? Eu não estou falando de uma coisa para vocês que eu já não vivi. Porque há 2 anos atrás, mais ou menos nessa data, Deus pegou o meu filho e levou ele. E você acha que Deus ficou passando a mão na minha cabeça e dizendo, tadinho do Michel? Tudo entregue, Michel, porque você não tem nada que não seja da minha parte. Ele é meu, a tua casa é minha, a tua esposa é minha, os teus filhos são meus, o teu trabalho é meu, tudo é meu. Se você não entender isso, Deus não divide a sua glória com ninguém. Em nome de Jesus, entenda isso. Deus, mamães aí que estão... Deus não divide a glória dele com ninguém, Stephanie. Cadê as outras mamães aí? Deus não divide a glória dele com ninguém. Não coloque o seu filho no lugar que ele não deveria estar. Ele não é o rei. Só existe um rei, ele é Jesus. Não transforme o seu filho num ídolo. Não transforme o seu trabalho num ídolo. Pastor, se eu não trabalhar, as coisas não acontecem. Deus dá-os para os seus enquanto eles dormem. Eclesiastes, Deus tira do ímpio e entrega ao justo enquanto ele dorme. Agora viva pelo dinheiro e o dinheiro vai consumir as suas entranhas. Viva por Deus e Ele cuidará de você. Talvez o seu ídolo foi agora o seu casamento. Pastor, jamais o meu casamento. Irmão, presta atenção. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu amo a minha esposa com a minha vida, mas antes de amar ela, eu amo Deus. Porque se eu não amar Deus, a minha fidelidade fica subjetiva. Porque o dia que ela me achar fazer alguma coisa que eu não gosto, aí sabe o que eu vou fazer? Ah, não quero essa, quero outra. O nosso amor não está fundamentado, o meu amor e o dela, não pode estar fundamentado nas nossas próprias vontades. Porque eu peco muito contra ela. Eu erro muito, irmãos. Amém, irmãos? A gente erra. Fala coisa que não devia. Deixa as toalhas molhadas em cima da cama. Mas o meu amor por ela não está fundamentado nela, deve estar fundamentado em Deus. E uma vez que isso acontece, eu sou fiel a ela. Porque eu sou fiel antes de ser a ela, eu sou fiel a Deus. Ela antes de ser fiel a mim, ela é fiel a... Então quer dizer, o nosso casamento não está fundamentado em nós, está fundamentado em... Isso é a coisa mais simples do mundo, irmãos. Mas a gente complica tanto, coloca tantas outras coisas nisso, e não percebe que nós nos tornamos, o nosso casamento virou o nosso ídolo. Josias está destruindo todos os ídolos. Sabe o que pode ser ídolo na nossa vida? Nosso ministério. Aquilo que você faz para Deus. Pastor, mas eu faço para Deus. Pode ser um ídolo na sua vida. E você faz aquilo achando que Deus é obrigado a te recompensar. E quantas vezes eu já vi gente falando comigo. Pastor, mas eu fiz tudo para Deus. Por que Deus não fez alguma coisa? Hoje é dia da gente destruir todos os ídolos das nossas vidas. Porque Deus, escuta isso, irmãos, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, antes que seja tarde demais, entregue aquilo que ele já te pediu, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A grande verdade, irmãos, é que o avivamento, ele não administra os ídolos. Ele destrói os ídolos. Avivamento, ele não fica administrando as suas vontades. Ele destrói as suas próprias vontades, para que a vontade de Deus apareça. Pastor, mas se eu não cuidar do meu filho, eu não sei o que vai ser dele. Deixa eu falar um negócio para você. Você tem influência sobre o seu filho até mais ou menos 12 anos de idade. Depois disso, é 70% do mundo, 30% seu. Depois dos 18, é só o mundo que influencia ele, e você fica lá na atitude de conselho. Que eles podem ou não, né, não, Elias? Vim até você agora, porque casou. Se ele quiser e achar prudente, ele vem, pai, mãe, o que eu tenho que fazer da vida? Você também foi assim?
você é eu, todo mundo foi assim. Agora tem gente achando que se não for ele para fazer, não acontece. Avivamento não administra ídolos, avivamento destrói os ídolos. A grande verdade, e eu encerro com isso, Josias, ele restaura a palavra de Deus em Israel. E o texto mais lindo que eu acho aqui é porque quando Josias restaura, ele quebra os ídolos, ele retira, no versículo 33, Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território israelita e obrigou todos os reis que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Josias, irmãos, ele restaura a palavra, mas o que nós celebramos hoje é Cristo, a palavra encarnada. Josias renova a aliança, mas Cristo estabeleceu uma nova aliança. Josias derruba os altares, mas Cristo destrói os ídolos do coração. Josias apontou para algo maior que ele mesmo, apontou para uma pessoa, o nome dela é Cristo, foi Jesus. Porque Josias conseguiu reformar uma geração, mas não conseguiu transformar definitivamente o coração do homem. Somente Cristo faz isso, somente Cristo escreve a sua lei no nosso interior. Josias restaura a Páscoa, mas Jesus é a nossa Páscoa. Josias gritou em 2 Crônicas 35:1, celebrem, portanto, uma Páscoa ao Senhor, e matou um cordeiro. Segundo o apóstolo Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Existe um detalhe, irmão, extraordinário nesse texto aqui. Depois que Josias encontra a palavra, depois que o coração dele é quebrantado, depois que os ídolos são destruídos, acontece algo maravilhoso e profundamente teológico. Josias celebra a mesa do Senhor. A Páscoa relembrava a Israel de que eles só estavam vivos porque um cordeiro havia morrido em seu lugar. O sangue nos umbrais diziam, vocês não sobreviveram porque eram melhores. Vocês não sobreviveram, vocês só sobreviveram porque houve um cordeiro. Séculos depois, João Batista, olhando para Jesus, diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na última Páscoa celebrada com os discípulos, Jesus toma o pão e o cálice e transforma aquela celebração no Senhor. A antiga Páscoa olhava para o Egito. A ceia olha para o Calvário. O que é a ceia do Senhor, irmãos? Ela é a prova de que o nosso coração foi reformado por Deus. E agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo ela baseada no Senhor. E por isso, no meu e no seu coração, não existe mais nenhum lugar para qualquer ídolo. Por isso, no meu e no seu coração, não existe lugar para nenhuma adoração que não seja o Senhor. Por isso que no meu e no seu coração, tudo que nós fazemos agora é para Deus e por Deus. É por isso que o meu e o seu coração são cuidados pelo Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Muitas vezes nós nos machucamos profundamente dentro de igreja. E a gente não percebe que essas feridas que nós às vezes temos, elas fazem parte de uma construção daquilo que Deus quer formatar dentro de mim e de você. E essa formatação não vai acontecer através das minhas próprias opiniões. Essas formatações vão acontecer pela palavra de Deus. Sabe qual é o melhor jeito de ser curado, irmão? Palavra de Deus. Quando te faltar esperança, ainda existe a palavra de Deus. Quando o medo for tanto e que parece não ter saída, ainda existe a palavra de Deus. E deixa eu falar um negócio para você, ele não muda. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Uma vez um professor meu de teologia me falou uma coisa que me abençoou tanto. Ele falou, Deus é extremamente previsível. Aí eu falei, que nada, Deus é muito imprevisível. Ele, não,
Ele sempre cumpre a palavra dele. Ele prometeu em Gênesis que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus pendurado numa cruz é a nossa Páscoa, é o nosso avivamento. E enquanto você aqui que ouviu essa mensagem, por onde você estiver no mundo, manifeste a palavra de Deus, porque você foi um enviado para anunciar essa Páscoa, porque Jesus morreu e ressuscitou e ainda vive e vai voltar para nos buscar. Por isso a nossa esperança não acabou. Oh, aleluia! Espírito Santo, nós precisamos de uma reforma, Senhor. Nós precisamos de um avivamento, Senhor. Mas desse avivamento, ó Pai, nós queremos encontrar a Tua palavra, porque ela não mudou. Por isso, nesse momento, Senhor, nós te entregamos essa mesa como memória daquilo que o Senhor fez e fará. Porque nós entendemos, ó Pai, que não pode ter ídolos no nosso coração. E nós vamos quebrar esses ídolos hoje. Porque não há avivamento que se aproxime sem que a Tua palavra não seja o centro. Por isso, em nome de Cristo Jesus, fala conosco. Amém e amém.